Olá, aqui é o André Faria e hoje eu quero deixar para você 5 dicas do grande mestre Jack Welch, que foi um dos maiores executivos da história, para que você seja um líder melhor. A dica número 1 que o Jack deixa pra gente é que você deve criar empatia com os seus liderados. Você deve se colocar no lugar das pessoas, especialmente antes de julgá-las, antes de tomar decisões, antes de dizer o que você tem para dizer para elas. Para pensar o seguinte: tudo que você tem para dizer hoje aí para alguém que você lidera, alguém que de repente não está entregando resultados, não está performando, ou até mesmo alguém que está performando bem, você precisa dar um feedback positivo para aquela pessoa. Se coloque no lugar dela, né? O que funcionaria? O que você poderia ouvir de repente daquela pessoa que ia ser eficiente para que você melhorasse, para que fosse um bom feedback, para que fosse uma boa conversa com você. Eu digo isso porque muitas vezes, quando você está na posição de liderança, você tem uma grande responsabilidade que você carrega e você compartilha essa responsabilidade com algumas pessoas da sua equipe e alguém comete algum erro e você fica pé da vida com aquele erro porque prejudicou, enfim, a reputação da sua equipe, prejudicou a sua empresa de alguma maneira. A tendência natural que a gente tem quando alguém comete um erro é de a gente ir lá conversar com aquela pessoa, dar uma bronca nela, enfim, estourar. Essa tendência é o que muitos líderes, infelizmente, acabam fazendo. Vai lá e dá uma baita bronca na pessoa, põe ela para baixo, às vezes na frente de todo mundo. Só que é o seguinte, isso é ineficiente. Talvez a única coisa que isso tenha feito foi aliviar um pouco a raiva ou a frustração do líder. Mas para o liderado e para o restante toda a equipe, aquilo é horrível, né? Inclusive faz você perder a confiança das pessoas, você perder a credibilidade, e deixa a pessoa com raiva de você, e ela não vai melhorar por causa dessa bronca. Na verdade, ela pode ficar com medo de errar de novo, ela pode ficar com o pé atrás com você, perder a confiança em você, de repente se desmotivar, mas ela não vai melhorar por causa dessa descascada, vamos dizer assim, que você deu nela. Qual que seria uma maneira mais eficiente de fazer isso? Então, assim, se põe no lugar daquele cara que cometeu o erro. Provavelmente ele não errou porque ele quis. Ok, ele pode ter sido negligente, ele pode ter pisado na bola, mas dificilmente o objetivo dele era cometer aquele erro. Então é muito mais eficiente você sentar com ele, entender o que aconteceu, dar um feedback para ele, deixar claro que isso não pode acontecer mais, mas se colocar à disposição para ajudar, criar um plano de performance com ele para melhorar, enfim, entender o que está errado no processo, corrigir o processo para que o processo seja a prova de falhas. Então percebe que quando você cria empatia, você pensa que podia ser você ali no lugar dele, e você para pensar: se fosse eu, o que funcionaria comigo se o meu líder viesse conversar comigo para que eu entendesse que aquilo não pode acontecer mais e que o problema fosse resolvido na raiz? Dificilmente você usar essa abordagem de chegar no cara e querer descascar ali, falar um monte na frente de todo mundo, etc. Então crie empatia. Se você criar empatia, você vai conseguir ser um líder já muito melhor. A dica número 2 é você pensar em você como o diretor de significado, né? Que o Jack fala como Chief Meaning Officer. Então, seria a ideia do quê? Você lembrar as pessoas do propósito da sua organização. Então, toda empresa acaba fazendo alguma coisa maior do que simplesmente ganhar dinheiro, do que simplesmente o lucro, né? A sua empresa agrega valor para alguém, melhora a vida de alguém, melhora a vida das pessoas em outras empresas ou do consumidor final. De alguma maneira, vocês têm um propósito maior naquilo que vocês estão fazendo. E muitas vezes as pessoas que estão ali fazendo os trabalhos delas no dia a dia, elas perdem essa visão do todo. Aquela história dos 3 construtores, os 3 estão fazendo a mesma coisa, mas quando você pergunta para os 3 o que eles estão fazendo, um está apenas empilhando pedras, o outro está fazendo um muro e o outro está construindo uma catedral. Então você percebe que a visão deles sobre o próprio trabalho vai mudando. E você tem que fazer com que as pessoas entendam que elas estão fazendo uma catedral, ou seja, que elas enxerguem que, apesar de elas estarem fazendo uma parte do trabalho, às vezes uma campanha de marketing, às vezes desenvolvendo software, enfim, às vezes criando algum tipo de documentação para o cliente, não importa o que elas estão fazendo na sua empresa, elas fazem parte de algo maior que tem um significado maior e você tem que lembrar as pessoas desse significado. Terceira dica do Jack, é interessante para quem trabalha com tecnologia, com métodos ágeis, com Scrum, conhece bem o papel do Scrum Master, que é um facilitador que tem que remover obstáculos das pessoas. E o Jack fala que um bom líder é aquele que remove os obstáculos que impedem que as pessoas consigam exercer o seu mais alto potencial em prol da organização. Então,
Para pensar nisso. O que está limitando as pessoas que trabalham na sua equipe, seus liderados? O que está impedindo que elas sejam melhores? O que está impedindo que elas decolem? O que está impedindo que o potencial delas vá ao máximo, né? Para pensar um pouco nisso e trabalha para remover esses obstáculos. Quarta dica do Jack: seja generoso. E ser generoso diz respeito a, primeiro, reconhecer o mérito das pessoas. Então, o pior que pode acontecer é você ter aquele líder que quer ficar com o mérito dos resultados em vez de dar o mérito para as pessoas, e rouba as ideias das pessoas que ele lidera e não dá o crédito para elas. É também a generosidade de promover as pessoas que estão indo bem, de repente dar um bônus, uma gratificação financeira, não financeira, criar uma oportunidade, ser generoso com as pessoas. E ser generoso com as pessoas também é, muitas vezes, dar um feedback negativo para elas e dizer para elas o que é que está impedindo que elas cresçam na sua organização. Então, porque elas estão acomodadas, porque elas estão indo no caminho errado, porque o resultado delas está medíocre, não sei. Mas ser generoso é reconhecer sim quando as pessoas performam bem, fazem um bom trabalho, mas também é ajudar as pessoas que não estão indo bem, dizendo para elas a verdade, dando feedback verdadeiro para cada uma das pessoas, tendo a coragem de olhar nos olhos da pessoa e dizer para ela que ela não está indo bem e o que ela precisa fazer para melhorar. Isso também é ser generoso. E a quinta e última dica do Jack é você tornar um ambiente divertido. Tem já 2 vídeos sobre esse assunto, um inclusive sobre a visão do Jack Welch, um outro sobre a visão de um livro chamado Fish, mas a ideia basicamente é assim, para você trabalhar de maneira séria, para você levar o trabalho a sério, você não precisa estar sério o tempo todo. É possível sim a gente se divertir no trabalho, a gente dá risada, a gente tá super feliz, alegre e ao mesmo tempo entregar resultados fantásticos, excepcionais, e eu diria até mais. Quando as pessoas estão se divertindo, a tendência é que justamente porque elas estão felizes, elas estão bem no trabalho, elas estão bem consigo mesmas, que você consiga ter mais retenção na sua empresa, diminuir o turnover e que as pessoas, inclusive, entreguem resultados melhores. Porque elas estão bem, elas estão felizes, elas estão se divertindo ali no trabalho, elas vão ter motivação para trabalhar todo dia. É aquela ideia, se você vai a um restaurante, por exemplo, e os garçons todos estão infelizes, né, estão descontentes, dificilmente você vai conseguir tirar clientes felizes ali daquele negócio. Porque os clientes vão ser atendidos por essas pessoas. Então, se as pessoas que atendem estão de mau humor, estão infelizes, estão descontentes com o trabalho, muito provavelmente isso vai ser transmitido para os clientes também. Né? Eu sei que nem todo colaborador da sua empresa lida direto com o cliente, mas eles estão lidando em alguma etapa do processo com outros colaboradores. E essa desmotivação, infelicidade, seriedade ao extremo faz com que o ambiente se torne chato e desmotivador, e isso vai passando de pessoa para pessoa até que chegue lá no seu cliente também. Então, quando você tem um ambiente em que as pessoas se divertem, que elas trabalham bem, trabalham felizes, ao mesmo tempo que levam o trabalho a sério, você consegue ter retenção e melhores resultados. Então essa foi a quinta dica do Jack Welch para você ser um líder melhor. E eu espero que você tenha gostado desse assunto, desse episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, ou se você estiver ouvindo o podcast, deixa também o seu review do podcast. Não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube para você poder acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo episódio.